Parabenizar a República de Manaus pelos 42 anos, né? E que vem pregando o Evangelho, vem trazendo boas novas a este lugar, não é isso? Glória a Deus. E que Deus abençoe vocês, que vocês cresçam ainda mais dentro de cada propósito, debaixo da graça de Deus, debaixo da unção do Senhor. Como disse o Berlei, era para eu estar numa reunião. E aí ontem eu até mandei uma mensagem no meu PV, e ela perguntou se eu viria. E hoje eu mandei uma mensagem para o pastor Maicon e para o pastor Edino, e disse que infelizmente não poderia estar nessa reunião com eles, porque eu não me sentia bem em não cumprir a agenda com a Igreja do Senhor, que esse evento já estava programado há bastante tempo, né? Então, como eu falei para eles, aí seria uma coisa muito ruim, eu me sentiria mal, então por isso eu vim transmitir a palavra de Deus, né, irmãos? Então, assim, como eu falei, o nosso chamado, ele primeiro está de pregar a palavra, boas novas, de estar, a Bíblia fala, a tempo e fora de tempo. Mas sem mais demora, nós vamos falar um pouco sobre a promessa da salvação. Aí eu pergunto para você, quantos têm promessa de salvação? Você pode agradecer a Deus hoje por essa promessa? Você pode ser, obrigado Jesus por essa promessa que tu tens na minha vida. Obrigado Senhor por essa oportunidade. Obrigado Senhor porque o Senhor concede a cada um de nós. Olha só, o livro de Romanos capítulo 10 versículo 9. Eu vou tentar ser breve, usar, acredito, os 10 minutos que eu, pelo menos 10 a 15 minutos, mas você preste bastante atenção. Romanos capítulo 10, versículo 9. Eu sei que foi perguntado se tem alguém que nos visita e não vi se alguém está aqui que nos visita a primeira vez. Mas depois nós vamos ler também Hebreus capítulo 7, versículo 25. Primeiro Romanos capítulo 10, versículo 9 fala: se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, o que vai acontecer, irmão? Quem pode confessar? Quem está disposto a confessar nessa noite? Pastor, mas eu já confessei isso há um tempo atrás. Não, mas você precisa continuar confessando, dizendo: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és aquele que me sustenta, Tu és aquele, meu Pai, ó Deus, que direciona a minha vida a cada dia, a cada instante, a cada momento. Tudo que eu faço, Senhor, está direcionado por Ti, porque eu dependo de Ti, porque eu sei que eu tenho uma promessa de salvação, e essa promessa de salvação, ela depende que eu tenha uma intimidade contigo, que eu tenha uma proximidade contigo. Todos digam amém nessa noite, aleluia. E o Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz, concluindo, olha só, concluindo, diz assim a palavra de Deus: Ele é poderoso para salvar. 7,25, irmão. Hebreus 7,25 diz: concluindo, Ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles, diz a palavra de Deus. Aleluia, soberano Deus e eterno Pai, Deus santo nome. Estamos aqui, Senhor, nesta noite, Senhor. Ó Deus, para celebrar, Senhor, os 42 anos dessa igreja. Celebrar, Senhor, 42 anos, ó Deus, de conquista, de vitórias, de lutas, sim, meu Pai. Alguns que ficaram pelo caminho, Senhor. Outros, Senhor, que estão dando continuidade. Mas até aqui o Senhor tem sustentado esta igreja. E até aqui, Senhor, o Senhor tem se feito presente, meu Pai. Ó Deus, curando, salvando, libertando, trazendo do cativo, Senhor. Ó Deus, aquele que estava no cativeiro, Senhor, e fazendo morada, Senhor, no coração dos homens e das mulheres, meu Pai, dos jovens, das crianças, dos adolescentes, ó Deus, de todos, meu Pai, que compõem, meu Pai, esta igreja, Senhor, tão maravilhosa, que pertence a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus
meu Pai. Fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todos digam amém, glória a Deus, aleluia. Podemos sentar, amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem eu estive ministrando na igreja e eu quero falar algo para você, dentro da palavra de Deus, que Deus nos pede nesses últimos dias. Todos nós, irmãos, precisamos de salvação. A verdade é essa. E nós temos uma promessa de salvação. Ontem eu mostrei um vídeo para a igreja, onde eu pastorei no Rio do Vale. E mostrei para ela o nível de incredulidade, o nível de pessoas incrédulas que passaram a existir nesses últimos dias. Pessoas que não acreditam mais em promessa de salvação. Nesse vídeo, pessoas que não acreditam em Jesus Cristo. Pessoas até mesmo que chamam Deus de demônio. Fala aqui coisas absurdas. E aí você diz, pastor, mas como assim? A sociedade, na verdade, ela caminha para isso. A sociedade, uma parte dela está caminhando para pessoas incrédulas, pessoas que não acreditam mais. E até mesmo dentro da igreja existem pessoas que às vezes até duvidam da sua salvação, duvidam de promessas, duvidam que ainda irá se cumprir. Pessoas que estão no meio de nós, que às vezes se frustram. Ainda hoje eu recebi uma ligação de um jovem falando a respeito da irmã dele. E ele falando que a irmã dele havia enviado uma mensagem dizendo que iria tirar a sua vida, iria tirar a vida dela. E ela disse que ela estava cansada e que todo esse tempo ela ainda não tinha acertado ainda. A única coisa que ela pediu dele foi que ele cuidasse da filha dela, mas ela iria tirar a vida. E eu estou falando de pessoas que fazem parte da igreja. Eu estou falando de pessoas como nós, que estão sentados em cadeiras das igrejas, que estão participando de cultos, que estão, às vezes até mesmo aqui no altar, mas no fundo mesmo, no subconsciente dessa pessoa, ela está a ponto de estourar, né? Que nós falamos, né? Está a ponto de entrar num colapso, está a ponto de desistir de tudo aquilo que ela plantou e semeou até hoje. Eu estou falando dentro do que nós temos, promessa da salvação. Porque todos nós temos uma promessa de salvação. Todos nós, porque Jesus não morreu apenas por um, mas Jesus morreu por todos, diz a palavra dele. E a Bíblia diz que ele não quer que nenhum se perca, mas que todos tenham a vida eterna. E ontem eu falei a respeito disso, e hoje eu recebi essa notícia. E ele pediu oração e disse assim, pastor, ore por ela, porque ela disse que ela vai se matar. Eu disse, ela não vai fazer isso. Ele disse, eu tenho certeza. Eu disse, tenho certeza. Sabe de uma coisa, irmãos? Mais do que uma palavra negativa na igreja ou para as pessoas, nós precisamos dar palavras positivas, palavras de bênção. Nós precisamos repreender todo o mal. Nós precisamos determinar que Deus irá salvar o perdido, aquele que ainda não foi salvo, ele vai ser salvo, porque o Evangelho é para isso. E quando eu ouço que tem pessoas falando contra o Evangelho, que existem jovens como vocês que estão se levantando uma bandeira contra Jesus Cristo, contra os dogmas da palavra, contra a Bíblia, eu digo para você que agora, mais do que nunca, é hora também de nós falarmos daquilo que o Evangelho tem feito no meio de nós, das grandezas que o Evangelho tem feito dentro das famílias, das grandezas que o Evangelho tem feito na vida de pessoas. Porque vem sim a promessa, mas a promessa, irmão, ela não é somente para você
a vontade de Deus e o chamado de Deus na sua vida. Há um tempo atrás eu estava falando para a igreja, quando Deus chamou Abraão, fez uma promessa para ele. E olha só, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar em que eu te mostrarei. E quando Deus faz uma promessa essa para Abraão, ele não dá uma direção exata para onde Abraão teria que ir. Mas Abraão pegou a sua esposa, pegou seus pastores, pegou todo o seu rebanho e saiu para o lugar. Agora é interessante que a Bíblia fala que era uma promessa futura. Glória a Deus. Não era uma promessa que iria acontecer logo, mas a Bíblia fala que era uma promessa futura. Vai para o lugar que eu te mostrarei, faz o teu chamado, porque há promessa na tua vida, e essa promessa é uma promessa futura. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, que Deus tem não somente uma promessa nesse exato momento que está cumprindo a sua vida, a partir do momento que você entrega a sua vida a Ele, mas há uma promessa futura, há uma promessa ainda a se cumprir na sua vida e na minha vida. Há uma promessa que Deus irá cumprir. E tratando-se do Evangelho, irmãos, nós estamos falando do Evangelho em que Jesus Cristo pregava, um Evangelho que traz cura, diga amém. Um Evangelho que existe para tirar os males do meio do povo, um Evangelho de salvação, um Evangelho para salvar pessoas. Quantos aqui eram errantes e perdidos no mundo e encontraram uma promessa de salvação na sua vida? Aleluia, aleluia, aleluia. Diga obrigado, Senhor, porque eu encontrei os teus altares, Senhor. Diga para Ele: eu encontrei os teus altares, Senhor. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quando nós falamos de salvação, promessa, eu posso dizer para você que nós já estamos vivendo. Diga: eu já estou vivendo essa promessa. Diga para o Senhor que está do seu lado: nós já estamos vivendo essa promessa. Diga para ele assim: não desista dessa promessa de salvação. Fala assim para ele: Jesus pagou um alto preço para que você fosse salvo. Isso é uma promessa poderosa, que você não pode abrir mão da promessa que Deus fez para a tua vida. Não abra mão da promessa. Não abra mão da promessa. E para quem Deus fez essa promessa? Diga para mim: Deus fez essa promessa para mim. Diga: o seu irmão pode até ter a mesma promessa, mas Ele fez essa promessa também para mim. Ele fez essa promessa para você. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. O Evangelho é para salvar vidas. Diga amém. Quantas pessoas estão lá fora que precisam ser salvas? Quantas pessoas precisavam estar aqui hoje, nessa noite, para receber uma palavra? Saia daqui hoje transmitindo a palavra de Deus ao necessitado. Saia daqui hoje movido pelo Espírito Santo de Deus a dar uma palavra para aquela pessoa que nesse momento talvez esteja querendo tirar a sua própria vida. Uma certa vez eu estava em casa, ontem eu falei a respeito disso. Eu estava em casa, de repente chegou uma mensagem do meu celular e alguém disse assim: pai, eu vou me matar. Mandou no meu celular. Eu disse: meu Deus, mas como assim, pai? Eu não tenho filhos que não sejam os que estão aqui em casa. Será que alguns deles estão querendo se matar? Eu não sei, tem um número diferente, não sei. Mas são todos pequenos, como assim? Não é possível. E aí eu fiquei pensando: meu Deus. E aí de repente a pessoa disse assim: eu vou tirar minha vida, pai, porque não tem sentido mais. E o senhor está sabendo. E aí eu vi aquilo e
disse assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Deus tem um plano na sua vida. Ele disse assim para mim, eu não acredito em Deus. Eu disse, misericórdia, Senhor. Ele não acredita em ti. E aí naquele exato momento, eu disse assim, pois você passe a acreditar em Deus, porque Ele existe. Ele disse assim, mas como? Deus não olha para mim. Eu disse, presta atenção, eu não sou seu pai, eu sou um pastor. E quis Deus que você enviasse essa mensagem para o meu celular, para dizer para você que Deus se importa com você, e que Ele tem um plano, Ele tem uma promessa de salvação na sua vida. Se é para Jesus é mais forte, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. Se é para o Senhor, exalta Ele, porque somente Ele tem todo o poder e autoridade para salvar esse mundo. Mais do que nunca nós vamos precisar de jovens, de senhoras, de senhores, de adolescentes, de crianças, movidos pelo Espírito Santo do Senhor. Para, como diz a palavra de Deus, para pregar a promessa de salvação. Quem aqui tem um coração voltado para pregar? Para aqueles que precisam, para aqueles que estão em cativo. Quem aqui tem um coração voltado para isso? Levanta tua mão bem alto para que eu te reconheça nessa noite. Existem almas lá fora que precisam viver essa promessa. E eles ainda não estão vivendo essa promessa. É maravilhoso, é bom. Vocês estão de parabéns, são 42 anos, mas dizer uma coisa para você. Esses 42 anos existem porque alguém pregou para você. Porque alguém foi usado por Deus a trazer a palavra para você. Porque você antes andava errante. Antes você andava em lugares que você até, como diz, eu até duvido dos lugares onde eu andava, para onde eu estou hoje. Mas foi porque alguém chegou e pregou. Foi porque alguém disse assim, há uma promessa de salvação para a sua vida. Porque esse não muda mais, porque esse não tem mais jeito, porque esse, nem Deus não faz isso. Porque a Bíblia diz que para Deus tudo é possível. A Bíblia diz que para Deus tudo é possível. É a palavra de Deus que fala. Quem imaginaria que o apóstolo Paulo se tornaria apóstolo Paulo? Eu vou dizer uma coisa para você. Talvez você fosse ouvir Paulo pregando, mas você iria muito desconfiado, porque Paulo mandava matar os cristãos. Para alguns, Paulo nunca se converteria. Para alguns, Paulo nunca chegaria a estar dentro de um templo adorando a Deus. Só que teve um dia que ele ia cavalgando para Damasco, e de repente ele encontrou Jesus Cristo no meio do caminho. Eu creio que um dia todos nós ou encontramos ou encontraremos Jesus Cristo no caminho. E esse Jesus, ele traz com ele uma promessa de salvação. O Evangelho é para salvar. A Bíblia diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aleluia. Eu falei que pregaria em 15 minutos, mas é porque
Eu não consigo parar agora, mas preste atenção. Preste atenção que eu vou falar para você. Você está no melhor lugar que você poderia estar. E não é somente por ser o dia de hoje, porque o salmista Davi, ele dizia que esse era o melhor lugar para se estar. Quando eu olho para Davi e vejo que ele tinha um palácio, que ele tinha súditos, que ele tinha uma realeza ali, mas ele é capaz de dizer assim que o melhor lugar para se estar era a casa de Deus. Ele não se refere ao palácio que ele vivia, ele não se refere aos servos que ele tinha, mas ele se refere à casa de Deus. Ele diz: eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos. Ele diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque isso é promessa de salvação. Está dentro de um palácio, não indica que você vai estar salvo. Está dentro de uma mansão, não indica que você vai estar salvo. Mas está na presença de Deus, isso sim indica que há salvação na sua vida e que você está vivendo as promessas de Deus para a sua vida e da sua família. Glória ao Senhor. Glória a Deus. E eu vou finalizar dando mais esse exemplo. O Evangelho que traz promessas da salvação, ele é um Evangelho que tornou impossível o possível. A promessa, ela pegou o impossível, tornar-se possível. Quando Jesus chega, quando tem uma palavra, no livro de Marcos, capítulo 10, quando se indaga a respeito de um rico ser salvo, e lá se fala que é mais fácil o quê? O camelo passar por onde? Por fundo de uma agulha, do que um rico entrar. Aí os discípulos falam o quê? Os discípulos indagam: e agora, Senhor? Como que serão salvos? Ou como seremos salvos? Como eles vão ser salvos? Porque não é uma promessa. Aí Jesus fala, no mesmo livro de Marcos, Jesus falou assim, falando neles, fixando neles o olhar, lhes revelou. Diga assim: lhes revelou. A salvação é revelada a você. Aí Jesus fala assim: para o homem isso é impossível, todavia não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. É por isso que às vezes você não pode olhar para uma pessoa e dizer assim: esse não vai ser salvo, não tem jeito. Esse vai ser salvo sim. Sabe por que ele vai ser salvo? Porque sempre vão existir pregadores, sempre vão existir aqueles incentivadores para pessoas irem para o céu. Incentive seu irmão a ir para o céu. Diga assim: nós precisamos incentivar nossos irmãos a irem para o céu. Repita comigo: nós precisamos incentivar nossos irmãos irem para o céu. Eu estou aqui para incentivar. Eu estou aqui para
dizer que tudo é possível. Porque aos olhos do homem parece impossível. Aos olhos de alguns, talvez você não irá permanecer muito tempo. Aos olhos de alguns, talvez eles não acreditem que a sua mudança ela está acontecendo e que você tem um futuro com Deus. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer que tudo é possível. Eu estou aqui para incentivar a igreja e dizer que tudo é possível. Eu estou aqui para dizer que há uma promessa de salvação, e através dessa promessa de salvação eu sigo guiado e motivado a dizer que você vai ser salvo. Se alguém falou para você, se alguém disse que você não vai conseguir viver as promessas de salvação, há um Espírito poderoso hoje aqui para lhe guiar e para lhe fortalecer e dizer que você é capaz sim. Pastor, eu não consigo me libertar do pecado, mas existe alguém hoje aqui que vai fazer com que você se liberte sim, se você der uma oportunidade para ele. Pastor, eu não consigo viver uma vida constante com Deus. Eu estou aqui para dizer que tudo é possível. Não desista do seu chamado, não desista da salvação. Deus tem algo grande para você. Quem recebe essa palavra nessa noite? Quem recebe essa palavra nessa noite? E quem quer vir confirmar a promessa com o Senhor, venha para o altar nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Operando